O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou o projeto de lei que proíbe a utilização de aparelhos de celular por estudantes em escolas públicas e particulares do estado. Esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade por 42 deputados na Assembleia Legislativa de São Paulo. Essas novas regras para o uso de celulares com acesso à internet nas escolas, elas passam a valer a partir do ano letivo de 2025. São Paulo é o primeiro estado brasileiro a adotar medidas de uso mais consciente de dispositivos eletrônicos dentro do ambiente escolar, com o objetivo de melhorar o aprendizado e também a convivência entre estudantes, professores e as próprias instituições. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no SP Record o professor doutor José Eduardo Costa de Oliveira. Seja muito bem-vindo aqui ao SP Record, professor. Boa noite, Olívia. Boa noite a todos. Professor, quais os principais benefícios dessa restrição do uso de celulares dentro das escolas? Ora, Olívia, é um tema urgente, né, que precisava realmente de algum tratamento, que alguma autoridade ou política ou educacional se debruçasse. A questão do celular hoje em dia nas escolas se tornou uma questão muito negativa para o processo ensino-aprendizagem. Hoje a gente pode dizer que o celular ele incide diretamente na questão do foco. Eu acho que foco hoje em dia é praticamente uma commodity na sociedade, né? Não só no ambiente escolar, mas também no próprio ambiente laboral, do trabalho, nas relações interpessoais. Então isso deve, de início, impactar positivamente nessa questão, sim, com que as crianças possam, de alguma maneira, dedicar mais atenção, dedicar mais tempo, dedicar mais foco, justamente para a questão da aprendizagem e para aquilo que é colocado em sala de aula. Professor, e quais são os principais desafios para agora as escolas implementarem essa lei de restrição aí, de proibição de celulares dentro das salas de aula? Olívia, eu acho que os desafios são gigantescos. Primeiro, a questão da interpretação da própria lei, como as diferentes escolas vão conseguir trabalhar com isso. A gente fala da questão da diferenciação da escola privada e da escola pública. Depois, uma outra coisa também é como aviltar essa questão do equipamento eletrônico, da própria internet, do próprio celular, do processo de aprendizagem, se essa criança é uma criança nativa. A questão é fazer a pergunta: como é que essa criança aprende? Quem é essa criança? Como se aprende hoje em dia? Então, de alguma maneira, é óbvio que, como eu falei no começo da reportagem, que a gente precisa realmente dar uma atenção para isso, mas retirar também esses equipamentos, retirar a internet. A gente viu durante a pandemia o quanto o celular, o quanto a internet, o quanto o equipamento eletrônico seria importante para a continuidade desse processo educacional. Então, na verdade, eu acho que isso vai dar teses de doutorados nos próximos meses. Então, uma resposta muito difícil da gente dar para a sociedade nesse momento. E talvez a questão fosse mais de a gente atender a um processo de regulamentação. Eu penso dessa maneira, e não talvez uma proibição, né? Porque essa criança e nós todos estamos com esse celular o tempo todo. Nós vivemos com o celular, ganhamos dinheiro com o celular, trabalhamos com o celular. As nossas vidas estão dentro de um celular hoje em dia, armazenadas dentro de um hardware ou de um software. Então, acho que faltou um pouco para a escola brasileira se dedicar mais a esse processo não só educacional ligado ao ensinamento de conteúdos, e sim essa questão também de valores comportamentais, socioculturais e também dessa questão de educar a criança para o uso correto desses equipamentos eletrônicos. O senhor falou aí de educar a criança para o uso correto dentro das escolas, professores, equipe pedagógica, todos vão ter que ser preparados também para esse momento, né, professor? Exatamente, porque eu acho que de início o problema vai ser bem grande. É o nosso cérebro, toda vez que a gente faz algum tipo de atividade que nos dê prazer, ele libera dopamina, que é um hormônio justamente do prazer, do bem-estar. E esse hormônio ele é viciante no nosso corpo. E o celular, o uso das redes sociais, o uso do TikTok hoje em dia por crianças produz muita dopamina. Então isso de alguma maneira vai gerar também alguma abstinência para essas crianças, quase como de um vício, também de uma droga endógena, natural, mas sim, a dopamina é uma droga viciante. Isso vai ser um grande desafio aí para gestores educacionais, políticos educacionais e também para professores. E vai ser um desafio também
equilibrar, né, a restrição dos celulares e utilizar exatamente a tecnologia como uma ferramenta pedagógica dentro de sala de aula, né? Eu acho que justamente talvez essa seja a palavra-chave, o bom senso, o equilíbrio. Então eu não sei o quanto vale a pena retirar totalmente o celular e toda a tecnologia dentro da escola e o quanto não valeria a pena esse processo ser de alguma maneira conduzido de uma outra forma. O meu receio é justamente como isso vai ser encarado pela rede privada, educacional, escolas da rede privada e escola da rede pública. Com certeza a rede privada vai encontrar um meio pedagógico de utilizar melhor esses equipamentos e não deixar que eles interfiram negativamente, e muito provavelmente a escola pública municipal, estadual vai ter essa dificuldade. E o resultado disso tudo é justamente a gente aumentar essa distância, esse abismo na qualidade de ensino que já existe entre ensino público e ensino privado. E essa restrição, professora, ela pode também ter efeitos com relação à convivência entre os alunos no próprio ambiente escolar também, né? Sem celular, a tendência é que eles conversem mais entre si? Talvez essa seja a ferramenta que as escolas tenham que lançar mão nesse momento, para poder substituir esse vício da dopamina, o vício da tela, o vício de ficar ali recluso no seu celular, que as escolas possam de alguma maneira propor projetos esportivos, musicais, culturais, de línguas, para justamente tentar ocupar esse aluno de uma outra maneira, essa ocupação que era feita com a tela, e de alguma maneira também trazer essa recompensa que ele tinha quando ele utilizava a tela. Então talvez seja aí a construção de um projeto político-pedagógico diferente com essa proposta inserida. E o senhor, como especialista na área, o que o senhor tem visto como resposta de pais, de alunos e também de profissionais da educação com relação a essa lei? O que todo mundo está achando? Olha, de início ela veio uma repercussão muito positiva. Eu também sou pesquisador, mas também sou professor da escola pública. Eu sei o quanto é difícil hoje em dia lidar com a questão do celular na sala de aula. Mas a gente também não pode achar que isso também é uma bala de prata e que a criança nunca mais vai poder utilizar o celular. Na nossa época, na minha época pelo menos, não tinha celular, mas a gente não podia levar o gibi para dentro da escola. Mas de vez em quando podia levar o gibi, a revista, o jornal, quando isso estava inserido numa aula de leitura, de língua portuguesa, de literatura. Então é justamente essa questão dessa regulação e do uso da tecnologia e da internet de uma maneira pedagógica. Professor José Eduardo de Oliveira, muito obrigada pela sua participação aqui, esclarecimentos importantes sobre essa lei que acabou de ser sancionada aqui no estado de São Paulo. Obrigada. Eu que agradeço, boa noite a todos. Boa noite.